Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Daoísmo, ele é dividido em 3 tipos diferentes. Não existe apenas um daoísmo. Mas, na verdade, muitas religiões, elas têm essa diferenciação. Mas o daoísmo, em particular, ele tem um formato interessante, porque são 3 tipos distintos. A filosofia básica os princípios, as regras gerais são mais ou menos as mesmas, né? Da concepção do Tao, isso é muito similar. Mas temos visões completamente diferentes. Por que existe o daoísmo filosófico, que é chamado de Dao Jia, que é a escola do caminho. Temos o daoísmo religioso, que é chamado de Dao Jiao, que é o caminho das tradições. E temos o daoísmo baseado no desenvolvimento e nas práticas das energias corpóreas, energias físicas e mentais, que é chamado de Dao Shu, que é a arte do caminho. A sociedade Chadao, ela é basicamente Dao Shu, que é o desenvolvimento e as práticas energéticas de você melhorar a saúde física, mental, o equilíbrio, né? Físico e mental. Então é considerado o das artes do caminho. Então, por isso é que nós temos a cerimônia do Chadao, a prática do Qigong, do Tai Chi, do Tai Chi Jian, que é a espada. Temos essas práticas físicas e mentais, que são meditativas, são de concentração, né? Basicamente, exercícios físicos e mentais. Nós nos baseamos nessa parte do daoísmo. É esse o nosso caminho principal. Mas como é sempre importante conhecer a filosofia do Dao, já que você pratica o daoísmo, então é sempre bom estudar um pouco, mas não dar a ênfase principal a isso, que não é a parte principal. Essa é uma parte que agrega e ajuda no processo de desenvolvimento de energias e práticas e exercícios. A parte religiosa na nossa escola, ela fica um pouco restrita. Então, nós deixamos a parte ritualística, a parte devocional, apenas para aquelas pessoas que quiserem fazer em casa, sabe? Aí já isso depende de cada um. Se a pessoa tem esse lado devocional, é óbvio que ela pode pertencer à nossa escola, mas só que dentro do nosso centro e dos outros centros espalhados que virão, é óbvio que lá não vai haver esse tipo de manifestação.
pode ter uma estatueta, um pôster, um quadro com algum ser celestial, como os imortais e os deuses? Pode, mas a gente vê aquilo como apenas como uma alegoria. Entende? Vemos como algo que pode existir em planos sutis, mas não temos comprovação, então, portanto, não vamos dar ênfase a isso e nem vamos perder o nosso tempo tentando desenvolver esse tipo de contatos. Então, deixamos isso de lado. O que nos interessam, então, seria o Daoshu, que seriam as artes, né, os exercícios, as práticas, e o Dao Jia, que seria um pouco de filosofia, estudarmos um pouco, lemos o Dao De Ching, lemos Chuang Tzu, entendermos como funciona todo o sistema que já é bem antigo na China, é milenar, e possamos entender o que eles querem dizer na descrição de Dao, porque senão podemos cair numa armadilha de acharmos que Dao é apenas um outro nome para Deus, quando não é. Dao não é Deus. Então, Dao não tem nada a ver com isso. Dao é o movimento, a forma que o universo se comporta, que a natureza de cada planeta se comporta. Tanto o caminho quanto o modo, a maneira. É como dizem, my way, meu jeito. Entendeu? Então essa tradução no inglês, ela encaixa melhor do que no próprio português, quando bota o caminho, porque em português você não diz meu jeito, meu caminho, não é assim. Você pode até usar, mas as pessoas vão ficar um pouco confusas. Então não é Deus, não tem nada a ver com uma divindade, não tem nada a ver. Agora, quando você entende o que é o Dao, você entende o Yin e Yang, porque a explicação, quando você vai estudar sobre o Dao, ele vem nas manifestações. Eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou deixar para um outro vídeo, porque ele é complicado, mas o Dao, ele se manifesta na dualidade chamada Yin Yang. E é entendendo o Yin Yang que você vai poder aplicar nos exercícios e nas práticas. Que eu falei que elas estão ligadas aos exercícios físicos e também estão ligadas à alimentação. Porque quando o Yin e o Yang, por isso que eu esperei para falar em alimentação agora, porque eu tinha que primeiro mencionar Yin e Yang, para vocês entenderem. O equilíbrio dessas duas energias, dessa polaridade complementar, eles são forças antagônicas, mas são forças complementares, elas se equilibram. Então, quando você está fazendo as suas práticas energéticas para melhorar o seu físico e mental, você tem que saber ajustar o Yin e Yang em todos os sentidos, tanto nos exercícios, na respiração e na alimentação. Em tudo. Você tem que equilibrar sua alimentação. Se você comer alimentos que são muito Yin, por exemplo, que é a tendência humana a comer o que é muito açúcar, é muita química, tudo isso é Yin. É muito álcool, são drogas, são remédios, medicamentos, tudo isso são extremos Yin. E eles desequilibram o seu corpo. E a pessoa, às vezes, tem uma tendência também a comer um excessivo Yang, que é comer, por exemplo,
muita carne todos os dias, isso também cria um desequilíbrio que vai, um extremo atrai o outro. Então eles ficam jogando ping-pong, em vez de se equilibrarem. Então tudo isso faz parte do Dao Shu, que é a arte do caminho, a arte do Dao, que são as práticas energéticas. Você vai aumentar a sua energia física e mental, equilibrando-as. Então, é necessário ter um certo estudo do daoísmo filosófico para que você possa aplicá-lo na prática. Por isso é que nós utilizamos esses dois basicamente. E se você tiver desejo de conhecer a parte mística, ritualística, você vai ter que buscar isso por conta própria, porque nós não vamos entrar em ritualística. Então, por isso é que devemos estudar um pouco para podermos praticar, entendendo o motivo pelo qual aquilo que estamos praticando tem um efeito benéfico à nossa saúde física e mental. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.